Meu nome é Renata, tenho 34 anos, e por muitos anos acreditei que estava vivendo um casamento estável. Sou mãe da Lívia, uma garotinha de 5 anos que é meu mundo. Quando engravidei, deixei meu emprego numa loja de roupas para me dedicar exclusivamente à maternidade e à casa. Foi uma escolha mútua entre mim e meu marido, Caio, mas, ao longo dos anos, percebi que a decisão parecia ter sido usada por ele como justificativa para me diminuir. Caio trabalha como técnico em refrigeração e sempre trouxe dinheiro suficiente para manter as contas da casa em dia. Não vivíamos com luxo, mas também não passávamos necessidade. No começo, ele era gentil, participativo e, mesmo cansado do trabalho, ainda fazia questão de passar tempo conosco. Mas conforme os anos passaram, a ternura deu lugar ao silêncio. A parceria virou cobrança e o respeito, distância. Com o tempo, Caio passou a me tratar como se eu não tivesse valor. Dizia que eu tinha vida ganha por não trabalhar, como se cuidar da casa e da nossa filha fosse um privilégio. Comentários como "você passa o dia sem fazer nada" ou "eu trabalho de verdade" se tornaram frequentes. A cada dia, eu me sentia mais apagada. Por mais que eu fizesse tudo, da comida ao cuidado com a Lívia, das compras à limpeza da casa, nada parecia suficiente. As poucas vezes em que eu tinha algum tempo livre eram gastas nas redes sociais ou conversando com minha irmã pelo celular. Mas até isso virou motivo de desconfiança. Caio dizia que eu ficava me exibindo nas fotos, mesmo eu postando imagens simples, de passeios com a Lívia ou receitas que fazia em casa. Comecei a me sentir vigiada até dentro da minha própria casa. Foi nesse período que Vinícius, primo do Caio, apareceu mais presente na família. Ele tinha se separado recentemente e veio morar novamente na cidade, passando a visitar com frequência a avó, que também é sogra de Caio. Vinícius era educado, gentil e sempre demonstrava carinho sincero pela Lívia. Ela adorava ele, chamava de tio Vini e ficava toda animada quando via. As poucas conversas que eu tinha com ele eram sempre em grupo, rápidas, sobre coisas do cotidiano. Nunca houve nada demais. Mas Caio começou a implicar. Dizia que Vinícius estava gentil demais, que ninguém era tão simpático à toa. Uma vez, depois de um almoço de família, ele soltou: "Seu amiguinho Vinícius está se achando, hein?" Dei risada desconcertada, achando que era brincadeira. Mas ele não estava brincando. Nas semanas que antecederam o aniversário da sogra, percebi Caio mais fechado que o normal. Às vezes, cochichava no telefone e desligava quando eu entrava no cômodo. Outras vezes, ficava me encarando com raiva, como se estivesse juntando provas de algo. Quando perguntei se ele estava com algum problema, ele respondeu: "Você é o problema." Aquilo me feriu, mas me calei. No dia da festa, acordei cedo, preparei o bolo que a sogra tanto gostava, separei as roupas da Lívia e organizei os brinquedos dela para levar. Caio se recusou a ir conosco. Disse que chegaria depois. Achei estranho, mas fui. Na casa da sogra, ajudei a montar as mesas, organizei os pratos e tentei parecer tranquila. Estar entre os outros me dava um breve alívio, uma fuga daquela opressão silenciosa. Vinícius chegou pouco depois com refrigerantes e um presente para a avó. Foi atencioso como sempre, elogiou o cheiro do bolo, disse que a Lívia parecia mais esperta e perguntou se ela já estava aprendendo a ler. Sorri, agradeci, e logo voltei a colocar a comida nas travessas. Tudo muito rápido, cordial. Mas, para minha surpresa, Caio chegou em seguida, direto, sem sequer olhar para mim. Pegou uma cerveja e ficou sentado com os tios no canto da varanda. A expressão dele era de raiva contida. E eu, por mais que tentasse manter a leveza, já sentia aquele frio no estômago que vinha toda vez que ele me olhava daquele jeito. Notei que ele não tirava os olhos de mim nem por um segundo. Eu brincava com Lívia, conversava com as primas, e mesmo assim sentia os olhos dele perfurando minhas costas. Foi então que, durante uma troca rápida de palavras com Vinícius, falávamos sobre um desenho da Lívia. Caio se levantou abruptamente. A cadeira dele arrastou no chão, fazendo barulho. O quintal, que até então estava cheio de risadas e música, silenciou. Ele caminhou até nós como um furacão, parou no meio do churrasco,
entre as pessoas e gritou: "Você me traiu com o meu primo. Acha que eu sou idiota?" Senti um buraco se abrir debaixo dos meus pés. O mundo parou. As vozes cessaram, os olhares se voltaram todos para mim. Nem nos meus piores pesadelos imaginei algo assim. Vinícius ficou imóvel. Eu gelei, sem conseguir articular nenhuma resposta. A vergonha, o choque, o medo, tudo ao mesmo tempo, me travou por completo. Não se faz de sonsa. Tá achando que ninguém vê vocês dois? Isso vem de longe. E você, Vinícius, é um traidor. Ele gritou, apontando o dedo para o primo. Vinícius tentou reagir. Caio, para com isso. Você tá maluco, cara. Nunca desrespeitei você. Tá todo mundo vendo que você tá inventando. Cala a boca. Eu sei o que vi. Vocês acham que enganam quem? Todo mundo aqui já percebeu. Insistiu ele, elevando a voz ainda mais. Nesse momento, peguei Lívia no colo. Ela chorava, assustada, apertando forte meu braço. Me sentia exposta, humilhada, ferida de uma forma que nunca havia experimentado. Olhei em volta e vi olhares de espanto, mas ninguém dizia nada. Alguns pareciam querer desaparecer. Outros apenas fingiam que não estavam ali. Ninguém interveio. Nem mesmo a sogra. Comecei a caminhar em direção à porta da casa com Lívia no colo, mas antes que eu saísse, ouvi uma voz jovem, vinda da varanda. Tá tudo gravado, viu? Virei o rosto lentamente. Era a sobrinha da tia Neide, uma adolescente calada que passou o dia com o celular nas mãos. Ela apenas levantou o aparelho e fez um gesto sutil, sem sorrir. Meu coração bateu mais forte. Aquilo poderia significar muita coisa. Mas naquele instante, eu só queria chorar. Entrei na casa com Lívia e fechei a porta. Por dentro, tremia. Não sabia se chorava, gritava ou corria. Mas no fundo, uma faísca acendeu. E se realmente estivesse tudo gravado? Aquela noite, depois do churrasco, foi uma das mais longas da minha vida. Deitei no sofá da sala com a Lívia ao lado, tentando esconder dela as lágrimas que escorriam sem parar. Eu me perguntava onde foi que tudo começou a desmoronar. Como o homem com quem construí uma família podia ter me exposto daquela maneira, me jogado às feras diante de todos, e pior, sem nenhuma prova, só movido por ciúmes e frustrações que ele mesmo alimentou. Na manhã seguinte, preparei o café da Lívia em silêncio. Caio nem saiu do quarto. Quando ouvi a porta bater, soube que ele havia saído para o trabalho. A ausência dele era a única coisa que me trazia alívio naquele momento. Mesmo assim, cada objeto da casa parecia me lembrar do que aconteceu. Eu estava ferida, humilhada e sem forças até para reagir. O celular não parava de vibrar. Mensagens chegavam uma atrás da outra. Algumas com tons de deboche, outras carregadas de julgamento. O que mais me doía era o silêncio de quem eu esperava apoio. Pessoas que conheciam meu caráter, que conviveram comigo por anos, agora pareciam duvidar de mim com base em um grito de fúria. Nenhum deles esteve do meu lado quando eu precisei. E então, no meio daquele bombardeio de notificações, apareceu a mensagem da Beatriz, a sobrinha da tia Neide. Ela disse que havia filmado tudo sem querer, enquanto fazia stories do churrasco para o grupo das amigas. Perguntou se eu queria ver. Eu respondi que sim, com o coração acelerado e a mão trêmula. Minutos depois, o vídeo chegou. Quando dei play, senti meu peito se apertar. Lá estava eu, sorrindo de lado, respondendo algo ao Vinícius sobre um desenho infantil. Ele ria, fazia um comentário bobo, e a câmera se move ligeiramente. Depois, caio ao fundo, sentado, observando com um copo na mão e o maxilar tenso. O momento exato em que ele se levanta, a explosão, o dedo apontado, os gritos. Tudo ali. Cada segundo capturado com clareza dolorosa. A gravação não só mostrava que não houve nenhuma atitude suspeita minha ou do Vinícius, como também escancarava o descontrole do Caio. Era impossível ver aquilo e não perceber que o que ele sentia não era indignação com uma suposta traição,
mas raiva, machismo e um desejo de humilhar. Era uma tentativa clara de me silenciar por meio da vergonha pública. Enviei o vídeo para Vinícius. Ele respondeu quase imediatamente, dizendo: "Isso precisa ser mostrado. Não só para provar minha inocência, mas para que ninguém ache que esse tipo de violência é normal." Ele estava certo. Aquilo não era apenas sobre mim, era sobre todas as mulheres que são caladas ou acusadas sem defesa, que carregam o peso da desconfiança dos outros mesmo quando são vítimas. Passei o resto do dia tentando reunir forças. Pensei na Lívia, no exemplo que eu queria ser para ela. Na mulher que eu tinha deixado de ser para caber dentro de um relacionamento onde só ele podia brilhar. E então, sem pensar duas vezes, compartilhei o vídeo no grupo da família. Não escrevi texto nenhum. Apenas mandei. E esperei. As reações começaram devagar. A primeira mensagem foi de uma prima: "Renata, eu não sabia. Desculpa." Depois vieram outras, como: "Meu Deus, tô chocada, ele perdeu completamente a noção." Mas também vieram tentativas de minimizar. "Caio não é assim, ele deve estar passando por algo." A mais difícil de ler foi da sogra: "Você não devia ter exposto meu filho desse jeito." Aquela resposta me partiu. Porque a verdade era que eu não expus nada. Ele fez aquilo sozinho. Eu só deixei que os outros vissem o que ele mesmo decidiu mostrar. O vídeo apenas revelou o que muitos preferiam não enxergar. Que ele era capaz de me humilhar sem provas, de me acusar na frente da nossa filha e de tentar me silenciar depois. No fim da tarde, ele chegou em casa transtornado. Jogou a chave na mesa, me encarou e disse: "Então é isso? Tá se fazendo de santa agora? Quer ferrar minha vida, é?" Eu apenas respondi: "A verdade incomoda quem tá acostumado a controlar tudo." Ele riu, nervoso, e foi direto pro quarto. Não voltou a falar comigo naquela noite. Na manhã seguinte, recebi uma ligação inesperada. Era o chefe do Caio. Ele queria conversar. Disse que havia assistido ao vídeo que circulava nos grupos da família e que envolvia um funcionário da empresa. Fui pega de surpresa. Ele não queria detalhes, apenas confirmou o que viu. Não houve julgamento, mas foi o suficiente para saber que a imagem de Caio já começava a ruir. Alguns dias depois, Caio começou a chegar mais tarde em casa. Vinha irritado, descontava em mim até o menor detalhe, como a toalha da cozinha fora do lugar ou o arroz aguado. A tensão dentro de casa ficou insuportável. Mas, dessa vez, eu não tinha mais medo. Eu tinha a verdade do meu lado. E mais do que isso, eu tinha um plano. Conversei com a diretora da escola da Lívia e expliquei que precisava retirá-la por uns dias. Falei que a situação em casa estava delicada e que estávamos passando por uma mudança. Ela foi compreensiva e me indicou até alguns serviços de assistência jurídica da prefeitura. Eu percebia nos olhos dela que ela entendia. Talvez tivesse visto isso antes em outras mães. Vinícius apareceu na porta da minha casa com um envelope. Dentro, havia dinheiro. "Não é esmola. É para você sair daí com a Lívia o quanto antes. Se quiser, minha mãe te recebe por uns dias. Sem cobrança, só para você respirar." Me emocionei, mas neguei no primeiro momento. Eu ainda sentia vergonha de precisar da ajuda dos outros. Mas depois, no silêncio da madrugada, com a Lívia dormindo abraçada a mim, tomei uma decisão. No dia seguinte, preparei uma mala pequena com algumas roupas minhas e da Lívia. Peguei nossos documentos, o tablet dela, e esperei o momento em que Caio saísse. Quando a porta bateu, saí com ela nos braços, peguei um carro de aplicativo e fui para a casa de uma tia distante que me ofereceu abrigo. Naquele instante, senti o ar entrar nos meus pulmões de uma forma que há anos eu não sentia. Foi a primeira noite que dormi em paz. Já instalada na casa da minha tia Marlene, aos poucos fui me adaptando à nova rotina com a Lívia. As manhãs eram calmas, e o silêncio da casa contrastava com os gritos que antes me acordavam.
Comecei a reparar em coisas pequenas, no cheiro do café coado no pano, no barulho dos passarinhos na varanda, no riso leve da minha filha enquanto brincava com um cachorro vira-lata que vivia no quintal. Aqueles detalhes, antes imperceptíveis, me mostravam que recomeçar não era tão impossível quanto eu imaginava. Por indicação da assistente jurídica do Centro de Apoio à Mulher, comecei sessões com uma psicóloga voluntária. Nas primeiras conversas, eu quase não conseguia olhar nos olhos dela. Sentia vergonha, medo de parecer fraca, de admitir que aguentei tanto. Mas ela me recebeu com um olhar firme e sereno. Você não ficou. Você sobreviveu até poder sair. Aquilo me marcou profundamente. As sessões me ajudaram a reconstruir não só minha autoestima, mas minha história. Comecei a enxergar que a culpa que eu carregava não era minha. Que cada humilhação disfarçada de brincadeira, cada insulto disfarçado de sinceridade, cada silêncio de desprezo, tudo fazia parte de um ciclo de dominação emocional. E que sair dele foi meu maior ato de coragem. Enquanto eu me fortalecia emocionalmente, meu pequeno negócio crescia. As encomendas começaram com bolos simples, mas logo as vizinhas pediram tortas, depois brownies, pães caseiros. Uma amiga da tia Marlene, que vendia marmitas, me convidou para fazer sobremesas para ela revender. Eu aceitei. Aquilo me deu fôlego financeiro e ainda mais segurança para seguir em frente. A divulgação orgânica funcionou. Pessoas que me conheceram por causa do vídeo compartilhavam meu perfil e comentavam: "Ela é a moça do churrasco que recomeçou." E, pela primeira vez, aquilo não me incomodava. Pelo contrário, eu sentia orgulho de ter transformado uma exposição humilhante em ponto de partida. Enquanto isso, Caio perdia espaço no trabalho. Fui informada, por fontes da própria família dele, que o chefe, o mesmo que estava no churrasco, havia encaminhado o vídeo ao RH da empresa, por motivos internos de conduta. Caio não foi demitido, mas foi deslocado para um setor sem liderança. Teve salário cortado e perdeu o prestígio que tanto ostentava. O castelo que ele construiu à base de orgulho e controle começava a ruir. Certa tarde, recebi a visita inesperada da sogra. Ela chegou com expressão tensa, disse que só queria conversar. Eu hesitei, mas deixei que entrasse. Sentou no sofá, olhou ao redor e disse: "Você mudou." Eu apenas respondi: "Eu voltei a ser quem eu era." Ela tentou justificar o filho, disse que ele sempre foi explosivo, que o pai dele era assim também. Mas eu interrompi: "Explosivo é uma desculpa. O que ele fez foi cruel." Ela ficou em silêncio. Depois de alguns segundos, respirou fundo e disse: "Eu vi o vídeo de novo. Você tem razão. Eu só não queria admitir que ele se tornou esse homem." Aquilo me atingiu fundo. Não era um pedido de desculpas completo, mas era um começo. E foi a primeira vez em anos que senti que talvez, um dia, eu conseguiria perdoar, não por ela ou por Caio, mas por mim. Na audiência, Caio tentou manter a postura. Vestia um terno que não usava desde o casamento. Evitava me encarar. Quando a juíza pediu que ele explicasse a acusação feita no churrasco, ele hesitou. Disse que estava alterado, que tinha bebido demais. A advogada dele tentou reverter com a narrativa de erro momentâneo, mas quando a juíza exibiu o vídeo e pausou no exato momento em que ele gritava, o silêncio foi pesado. A juíza apenas disse: "Violência psicológica documentada não é erro. É crime." Recebi a guarda da Lívia, pensão fixada em valor proporcional ao novo salário de Caio, e uma medida protetiva para manter distância de mim e da minha filha. Quando saí da sala do fórum, senti o sol no rosto como um abraço. Eu não era mais uma vítima. Eu era uma mulher que sobreviveu, enfrentou e venceu. Vinícius continuou presente. Discreto, respeitoso, sempre pronto a ajudar. Em uma tarde de domingo, ele apareceu com flores e disse: "Você tem uma força que eu admiro." Eu sorri, mas disse que agora meu foco era outro. Ele entendeu. Era isso que tornava tudo mais leve. Ele não cobrava, não pressionava. Apenas apoiava. E eu precisava disso. Um dia de cada vez. Montei meu ateliê em casa.
A garagem da tia virou uma cozinha improvisada com prateleiras e balcões. Aos poucos, fui economizando e comprei um fogão industrial usado. Depois, uma batedeira profissional. Cada conquista, por menor que fosse, era uma vitória sobre tudo que tentaram me fazer acreditar. Lívia hoje fala com orgulho que a mãe dela faz os melhores bolos da escola. Quando me vê colocar o avental, diz: "Vai trabalhar, mamãe", e corre para pegar o banquinho dela, para me ajudar a mexer a massa. Ela não sabe, mas é ela quem me ajuda a levantar todos os dias. Já fui convidada para dar uma pequena entrevista numa rádio local, contando minha história de superação. Ainda me emociono ao lembrar do dia do churrasco, do grito, do silêncio das pessoas, da dor que senti. Mas hoje, essa lembrança serve de lembrete. Eu jamais vou aceitar menos do que mereço. A mulher que Caio tentou destruir virou a mulher que hoje inspira outras. E quando alguém me chama de corajosa, eu apenas sorrio e digo: coragem não é ausência de medo. É quando você age mesmo tremendo por dentro. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!